Olha só, pessoal, que acabou de sair. Coxinha mexicana, uma coxinha diferente que é para você fazer aí e conquistar novos clientes. Uma receita lucrativa que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. E fica comigo até o final, porque eu vou lhe dar todas as dicas e segredos dessa produção. E além disso, eu vou lhe dar sugestão do preço de vendas. Aqui na panela eu tenho 800 gramas de filé de frango cozido e você pode usar o tempero aí de sua preferência. Para cozinhar esse frango aqui, eu usei 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de colorau, tempero completo e um pouco de vinagre. O tempero completo ele já tem sal. É aquele tempero que você compra no supermercado. Eu usei 1 colher de sopa. Eu vou separar o frango aqui desse caldo. Aqui, já já a gente volta para ele. O frango aqui tá morninho e eu consigo pegar. Escreva essa dica porque ela é muito importante. Quando você for colocar o frango para cozinhar, corte assim, em pedaços, que as filepas fiquem assim, olhe, pequenas. E quando eles estão bem cozidos, só é você fazer isso. Olha só. Refogue com 1 cebola, 1 dente de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Eu vou precisar de 1 lata de milho. Anote aí no seu caderninho. A metade aqui eu vou deixar aqui do lado e vou usar essa outra metade aqui no recheio. Eu escorri o caldo da conserva. Vou finalizar com cebolinha. Eu coloquei essa quantidade aqui para lhe mostrar que você pode usar a pimenta aí de sua preferência. Não use uma pimenta que ela não vá arder, tipo a pimenta biquinho. Você pode usar qualquer uma, mas que ela seja ardida. Tá bom? Vou colocar 2, tá? Olha, 2 pimentas e eu vou remover aqui as sementes. Vou levar para o fogo e vou refogar a cebola, o alho e o azeite. Você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de mostrar aqui na câmera, sabe? Vou levar para o fogo para refogar aqui mais um pouco. Agora eu vou deixar esfriar e depois que ele estiver completamente frio é que eu vou adicionar a cebolinha. É uma dica muito boa para que o seu recheio fique com uma aparência maravilhosa. Vamos para o próximo passo. No liquidificador, adicione o caldo, o milho e 2 pimentas. Eu removi as sementes. Se for a primeira vez que você for fazer essa receita, use 1 pimenta no recheio e 1 pimenta na massa. Assim você vai saber o nível de ardor ali que você aguenta ou para você oferecer aí para o seu cliente. Pronto. Eu preciso de 1 litro de caldo e aqui não deu 1 litro de caldo. E só depois que você bater é que você vai completar com água, porque o caldo do cozimento do frango, ele não dá 1 litro, sabe? Não tem problema nenhum você completar com água, é um caldo saboroso, com sabor de milho e caldo do cozimento de frango. Olha, 1 litro eu preciso. Agora eu tenho 1 litro de caldo. Agora eu vou adicionar aqui no caldo 1 colher de sopa de caldo de legumes em pó. É fácil de encontrar nos supermercados. 100 gramas de margarina ou de manteiga. Eu quero que essa massa fique bem vermelhinha, porque ela é apimentada, né? Então, para dar aquela diferença mesmo de que ela é apimentada, eu vou colocar aqui 1 colher de sobremesa de colorau ou de corante, eu não sei como é que você chama aí na sua cidade, olha. Agora eu vou levar esse caldo para o fogo e vou esperar ele ferver por completo. E com a panela na boca do fogão, eu posso adicionar 550 gramas de farinha de trigo toda de uma só vez. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. E se você está começando, tire a panela da boca do fogão e adicione 550 gramas de farinha de trigo toda de uma só vez. Mas antes disso, eu gosto de passar aqui
pela peneira. Você tem que fazer isso porque isso evita que crie grumos aqui na sua massa. Principalmente se você está começando, tá? Aff, Edva, até isso você fala? Falo. Porque o que pode ser fácil para você não é fácil para aquela pessoa ali. Então vamos falar tudo aqui com muitos detalhes, né não, pessoal? Misture até que toda a farinha aqui fique envolvida no caldo. Agora eu vou levar essa massa para o fogo e vou cozinhar por uns 5 minutos, porque a massa aqui ela não está cozida. A farinha está apenas envolvida aqui no caldo. Abra a massa com a ajuda de um rolo. Gente, essa massa ela é tão cheirosa, um cheiro de milho tão bom. E você não precisa coar o caldo que você bateu no liquidificador por conta do milho, tá? Não precisa. Escreva isso aí no seu caderninho. Agora espere a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. E a sova dessa massa é rápida, coisa de 2, 3 minutos. A nossa massa já está completamente sovada. E olha só que massa linda. Perfeita, né? Eu vou dividir essa massa em porções de 70 gramas. E é você que escolhe aí qual o tamanho que você quer fazer as suas coxinhas. Para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 27 unidades com o peso de 70 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 41 gramas. Agora eu vou bolear, porque isso facilita muito a nossa modelagem. Recheio completamente frio e agora eu vou finalizar. E, gente, não é a primeira vez que eu faço essa coxinha aqui no canal, já é a terceira vez. E eu já estou até imaginando os comentários, igual os outros. Ah, isso daí não tem nada de México, eu já morei no México não sei quantos anos e não tem nada a ver com a culinária mexicana. Gente, o gostoso e o divertido da culinária é isso, é que você pode fazer as suas receitas e você pode dar o nome aí. Essa receita fui eu que criei e na culinária mexicana eles incluem diversos ingredientes, entre eles o milho, a pimenta, o feijão, os ingredientes que tem a ver com aquele país lá e deu nome aí que você vai vender e vai vender muito bem. E se você está começando, quando você for modelar, cubra para que a massa não fique ressecada. Tenho certeza que se você seguir o passo a passo, você vai acertar. Olha, pegue uma porção, abra assim, como se você fosse abrir um copinho. Na verdade é um copinho, né? Uma colher de sopa bem cheia, capriche para que o cliente coma ali, olha, bem recheado. Aperte assim, apenas uma colher é o suficiente, tá vendo? Para fechar, você vai fazer isso, unir assim, olha, tá vendo? Apertei aqui e apertei aqui. Aí você vira e faz isso. Olha só, já dá para perceber aqui que ele está com formato de gota. Aí você aperta aqui, assim, e termina de modelar aqui em suas mãos. Você pode rodar assim, fazendo assim, ou se você já tem experiência, você pode apertar assim. E se você quer aprender mais sobre coxinhas, eu tenho um e-book com 25 receitas de coxinhas. E você pode até mudar o recheio, mas o formato, este tem que permanecer. Para que você tenha noção do peso final, olha só, em média 95, 96, 94. Então, só para que você tenha noção aí. Eu vou usar aqui farinha panko. Para 100 gramas do ligante, eu vou usar 500 ml de água. Se você não encontrar o ligante aí na sua cidade, você pode empanar as suas coxinhas com água ou com ovo, não tem problema nenhum, tá bom?
Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Escreve essa dica aí de milhões no seu caderninho. Você pode fritar agora? Pode. Mas se você está começando, é bom que você resfrie por no mínimo 1 hora. Resfriar é deixar na geladeira para que suas coxinhas fiquem firmes. E aí, olha só, tá vendo? Ela tá uma coxinha mole por conta aqui da massa que está morninha. E quando você resfria, evita que o empanado solte. Ela fica mais crocante, a fritura fica mais uniforme, suja menos o óleo. São várias vantagens. Então resfrie. E uma outra coisa é que desse jeito aqui, você pode guardar na geladeira por até 3 dias. Mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Para que eu preciso guardar assim na geladeira por 2 dias? Sabe aquilo que eu falo sempre aqui no canal? Adiante a sua produção. Você pode fazer a sua produção e guardar na geladeira por até 2, 3 dias. E aí você começa a colocar nos grupos ali nas redes sociais. Você coloca na quinta, sexta, sábado, dizendo, olha, já tenho coxinha, quentinha saindo na hora. E ali você só vai pegar e fritar, só isso. Vou deixar na geladeira por no mínimo 1 hora e depois eu frito. Prontinho, pessoal, passado esse tempo, olha só como elas ficam. Perfeitas para fritarmos. Olha, firmes. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Olha só, eu separei 2 e levei ali para o freezer. Dá para perceber, né? Completamente firme. Depois que elas estiverem assim, firmes, é que você vai colocar no saco 10, 15, 20 unidades e vai levar para o freezer. Qual a validade, Ediva, das coxinhas congeladas? A validade no freezer ou no congelador de sua casa é de 90 dias. Mas eu tenho certeza que você vai vender antes. Outra coisa para você escrever aí, muito importante. Não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. Uma vez descongelados, você já tem que fritar. Por isso, coloque as porções dentro do freezer, as porções que você já sabe, a quantidade ali que você vai precisar. E quando você for fritar, você vai tirar do freezer e deixar fora por uns 20, no máximo 30 minutos. E aí, quando você pegar, que você perceber que ela está assim, olha, marcando um pouco, aí você já pode fritar. E o meu óleo, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Use um utensílio. Pegue a coxinha, coloque no utensílio e agora você pode colocar dentro do óleo. Nunca pegue a coxinha e coloque com suas mãos dentro do óleo, porque o óleo ferve e você pode queimar as pontas dos seus dedos. Lindas, né? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Você pode colocar as coxinhas assim, nas embalagens de isopor e passar o plástico filme. Mas sabe quando você faz assim, uma coisa que é tão simples, mas que encanta o cliente? Forminhas de papel e tapetinho plástico. O tamanho desse tapetinho aqui é de 12 centímetros. Vocês compram em casas que vendem produtos para a festa. Essa forminha aqui é forminha de cupcake, fácil também de encontrar. Olha só como fica linda. Perfeita. Fala para mim, não valoriza? Já dá outra aparência, né? O cliente, ele fica encantado quando ele vê isso daqui. Vou falar uma coisa para você, não faz isso não. Pegue a sua coxinha, coloca dentro de um saco plástico e entregue ao seu cliente.
faz isso não. Desvaloriza, né? Oh, chega assim e diz, toma. Faz isso não, gente. Dá licença aqui, vou tirar minhas luvas, porque eu vou experimentar. Uau, deu para ouvir daqui. Gente, só agora que a produção falou. Vai embora não, peraí. Uma pimentinha. Mas Edva não já está apimentada? Gente, confia em mim. Não está uma coxinha muito apimentada. Mas se você quiser que ela fique mais apimentada, pode dobrar a quantidade que eu passei para você na massa e no recheio. Que sabor maravilhoso! A massa, esse gostinho do milho com um toque aqui apimentado, vocês vão amar. Perfeita! Eu vou mostrar aqui rapidinho para você como eu faço esse molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim maravilhoso. Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme, guarda na geladeira. Pronto, agora que você já sabe. E assim, preço de vendas, eu falo sempre isso aqui, que isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Para que você tenha noção, dá para você vender a unidade entre 5 a 6 reais. Você pagaria a produção R$ 20 em uma bandeja dessa? Sim, com certeza. Olha só, linda, né? Lindas.